Álvaro Pereira Valente, moro em São João da Madeira, 1938. A minha mãe nasceu no Porto. O meu pai era de Valga, a seguir ao Var. E vivia aqui, conheci-me aqui, em São João da Madeira. Eu não me conhecia em Alvar. Eu ia lá visitar a minha avó e tínhamos casa lá. Mas ainda hoje tenho o terreno onde nasci e as paredes da casa em que nasci. Foi lá. Segundo dados da minha mãe e do meu pai. E segundo a minha mãe, diz que eu ainda morei estarreja. Mas eu, quando a gente começa a ter noção das coisas, é aí por volta dos 3, 4 anos. Portanto, eu conheci-me aqui. Aqui, ali à beira da Evereste, se conhece, sabe onde é. Mas foi lá aí num palacete, mas que eu morava no Rochão, que a senhora alugava as duas partes de baixo e um morava do outro lado, e nós morávamos do lado de cá e vivi lá muitos anos, até aos 8. E aos 8, meu pai era motorista de feirantas e eu já ia a Fátima, talvez em 34 ou quê, imagino o que era Fátima naquela altura, o Lameiro. Tenho a noção disso tudo, já tenho memória disso. O meu pai era motorista de feirantas e a minha mãe era doméstica. Tenho um mais velho e um mais novo, éramos 3. E depois, aos 8 anos, fui viver para o Porto, porque o meu pai era motorista de feirantas e amantizou-se com uma feiranta e levou os 2 mais novos com ele. O outro nem 4 tinha. E eu tinha 8. Eu fiz a segunda aqui e depois o meu pai matriculou-me lá na terceira porque eu tinha passado aqui. Portanto, devia ter sido ali no período do exame até a nova inscrição. E eu fui lá para a terceira e aquilo, você imagina, a senhora também andou com certeza na primária, não podemos falhar, ainda agora é. E ir daqui para aquele lado não é os tempos de hoje, é que naqueles tempos é muito diferente. Sair daqui era diferente do Porto, mas à légua, não é? Hoje é quase tudo igual, eu considero que não se dá quase pela diferença até do falar e tudo, porque há muito contacto, televisão e tudo modifica a língua até a 4ª classe. Fiz lá a terceira e a 4ª em São Francisco, que é ali à saída do túnel da Ribeira. Aquele túnel, assisti à abertura daquilo tudo. E fiz ali a terceira e a 4ª e comunguei na igreja de São Francisco, que é logo aquela praça que está à frente. Eu fiz a 4ª classe e foi nas Oliveiras d'Águeda, que vocês não conheceram, que era a caminhonagem, quase como a Transdev aí, e fui parar a Fabaios. É ao lado de Vila Real, é o Douro Vinheteiro. E entrei logo nas feiras a vender num bazar, tinha quinquilharias de toda a ordem. Se calhar não sabem o que é, mas é uma infinidade de coisas. Difícil, era feirante. Depois andei lá até aos 20. Cheguei a estar na Feira de Março, sozinho, com bazar. Aos 20, deixei as feiras. Aquilo era noite e dia, não tinha descanso. E depois vim para cá e a minha mãe estava aqui com o meu irmão mais velho, andou a apresentar aí e tal, e depois arranjei para aqui, para o Oliva, para os tubos. Aqui, eu trabalhei. Aqui, este é o armazém, era o armazém dos tubos. Entrei em janeiro de 59, a 12, mais ou menos, 12 de janeiro, para aqui para os tubos.
Ora bem, eu quase sempre foi a profissão que teve, a maior parte. Primeiro foi só, quer dizer, nós trabalhávamos com ácidos sulfúricos e tudo, que era para decapar os tubos, os tubos e chapas e tudo, porque a chapa, não sei se já viu aqueles caminhões com aqueles rolos muito grandes de chapa que traz 2 ou 3 e carrega desses caminhões Isso são caminhões a sério. E portanto, aquilo também era decapado, nós chamávamos de decapagem aquilo, e depois os ácidos sulfúricos estive na neutralização, entrei para a neutralização. E depois da neutralização passei a ser quase a mesma coisa, mas era graus mais altos. Era decapar tubos, que era preparador de banhos químicos e eletroquímicos. E trabalhei aqueles anos todos fora disso. Fazia serviço e até zincador foi. Mas não cheguei a tirar o coisa de zincador porque... E cheguei a ser zincador porque às vezes era preciso pessoal para substituir alguns ou que estavam doentes, ou isto ou aquilo, e o encarregado, e às vezes também, em vez de passar 3 turnos ou 4 turnos, ou 3 ou 2 ou 1, o que era o normal, precisavam de mim na zincagem e eu, embora fosse baixo, não dava muito bem para as encaixes porque era um bocado baixo. Dependia das medidas do tubo. Os 3 polegadas e 4, para mim era um bocado difícil porque era baixo. Era preciso puxar um bocado, que era uma tina de zinco e a 450 graus de calor, aqui mesmo. Eu estava aqui, com um gancho e outro ao lado, se fosse 4 ou 3, aqui com um gancho, e enfiar numa boquilha, o ar ia limpar o zinco para ficar certinho, aquele zinco instaladiço, e subia lá para umas roldanas acima, a máquina. 450 graus de calor que nós estávamos aqui, a tina estava aqui, zinco, mas ela tinha 7 metros. E de largura para isto, assim. Estava cheio de zinco até cá acima a 450 graus de calor. E embora estivesse com a cúpula, mas estava aqui uma abertura em que a gente puxava o tubo, que aquilo vinha pela estufa fora, caía o tubo, não é? E caíam nos sem-fins. O sem-fim é uma coisa que trabalha e depois mergulhava o tubo dentro da tina de zinco, a 450 graus de calor, e depois ela tinha 1,5 metro, tinha a minha altura de altura, a zinco. Aquilo era toneladas e toneladas de zinco. E ia lá para o fundo, depois a gente puxava pela ponta, enfiava nessas rodas magnéticas e subia e era soprado por fora, tinha uma boquilha, não é? Aqui, a gente metia aqui e aquilo, o ar comprimido soprava e ficava certinho o tubo por fora, o zinco, não é? E subia lá em cima, depois caía numas cordas e era soprado por dentro com ar também comprimido para limpar melhor o zinco. E é o tubo que a gente vê zincado, que agora utiliza um pouco por causa do plástico. As várias coisas de plástico. E trabalhei 45 anos nisso. Ora bom, a gente ensinava uns aos outros. Eu, por exemplo, era preparador de banhos químicos e eletrónicos e geralmente trazia sempre um ajudante. E se esse saísse um e viesse outro, eu tinha que o ensinar. Quer dizer, os próprios aqui iam ensinar. Como é que se fazia? Geralmente os encarregados e tudo pouco ensinavam. Podiam chegar ali e dar ordens. Olha, você faz isto, faz aquilo, ensinávamos uns aos outros. E, geralmente a formação que tínhamos era a 4ª classe, ou mais ou menos, podia ter mais ou menos, depende
dos tempos, se coisa, mas geralmente naquela altura era quase tudo debaixo da classe. Ora, as proteções que tinhas, por exemplo, para trabalhar com os ácidos sulfúricos e tudo, e os químicos que trabalhei com muita, e depois poeiras e tudo, que a gente apanhava e tudo. Mas isso, a proteção que tinha, por exemplo, quando entrei havia um fato plastificado por causa dos ácidos, isto e aquilo, mas a gente usar aquilo eu não usava. Porque imagine você andar com fato plástico, com calça e casaco, como é que chegava passado 8 horas? Como é que estava? Diga-me lá. Mesmo às vezes, se levar uma gabardine que seja compacta, transpira por todos os lados, e então aí, depois não é, e de verão, de inverno, podia fazer jeito, mas não, nem assim, porque a gente a trabalhar está isto a circular. Que os protegesse? Não, eram os fatos que pagavam, os fatos como aqueles que estão ali pendurados, que não têm fibra. Primeiro não havia o plástico, agora é tudo. Tudo isto é plástico. Tudo isto é plástico. Agora que é o fim, o petróleo entrou e tudo. Mas naquele tempo era aquilo que está ali, que era aquilo, por exemplo, o zinco. Saltava, batia aqui, ou aqui, ou aqui, e aquilo, como era algodão, no período de grande calor, aqueles dias a sério, quentes, caía aqui chapiscava, não é? Batia aqui, e no período que estivesse a temperatura cá fora a 25, 30, lá dentro era mais, por causa do calor das máquinas. E da tina, 450 graus de calor, não faço a ideia do que é aquilo. Caía aqui um pingo de zinco, que saltava com uma facilidade enorme, isto labrava um pouco em cima. Se fosse isto, furava e era como a gente encostar aqui qualquer coisa. Ardia logo. Mas aquilo começava a arder como o tabaco. Sabe como é o tabaco? Começa ali, você não via chama nenhuma. Via que ele estava a labrar. Isto é eu falando, mas é a sério. Isso, e a gente tínhamos de 15 em 15 dias, ou o quê? Ou de 8 em 8, primeiro era de 8 em 8, mas depois era de 15 em 15, andar com uma colher que era desta largura e deste comprimento, assim, e com o rabo comprido, engatado na ponte, que era para puxá-la para cima, metê-la no zinco, e aquilo tinha uma altura enorme, e ia até ao fundo, que era 1,5 metro, ia até ao fundo, e tinha um rabo para trás, e a gente metia-lhe um tubo lá na ponta, e empurrávamos aquilo, e a ponta auxiliava, estava engatado na ponte rolante, e a gente é que fazia força, e empurrava aquilo, e depois tinha, junto a onde estava engatado, no buraco dessa colher, tipo, chamavam a colher, de tirar o zinco duro, que era para o zinco ficar flácido, porque o zinco misturado com o ferro do tubo ia ficando grosso e aquilo ia depositando no fundo, aquela mistura. E depois a gente tinha que tirar aquilo de vez em quando, e eles depois vendiam aquilo para outras fábricas. Para o quê? Não sei. E iam engatar, e a gente também, com os escobilhões, ia, mas é que só o calor que a gente apanhava, porque o que andava do lado de fora apanhava menos, apanhava muito calor, mas o que andava da parte de dentro tinha a estufa.
E era um carreiro, assim, nesta largura, que era o que ligava a estufa à tina, que depois tinha uns braços, e o tubo caía da estufa, faz de conta que caía a esta altura, e metia nos ceifis, caía nos ceifis, e os ceifis geralmente tinham uma inclinação de uns para os outros, quer dizer, este ficava mais alto, aquilo ficava mais baixo, era 3, e lá atrás era mais baixo ainda, e, para não bater, a ponta não podia bater no zinco, senão ele saltava, era como bater na água, saltava. Mas aquilo era 450 graus de calor, e se saísse pelas portas ou o quê, que aquilo estourava mesmo, se não levasse a temperatura precisa ou qualquer coisa, aquilo estourava como a gente a fritar, não é? A gente, se você for a fritar e o que vai lá meter dentro, o óleo ou o azeite, não aceitar lá muito bem, aquilo era zinco, imagina, aquilo branco, queimar-se muito, e se queimava, a gente se queimava às vezes, era queimadura enorme, mas olha, é como a gente estar a trabalhar qualquer coisa e cortar-se isto ou aquilo, acidentes do percurso. O pior era, se era nos olhos ou na cara, sei que era mais difícil. Era aquilo, lá está, o calor, quando era calor, quando era frio, compreende? Quando era a temperatura fria, porque não havia aquecimento, não é como estar aqui no escritório, ter aquecimento e tal, porreirinho, não, a gente vai, tira a roupa e depois veste a roupa e sai para a roupa. Quer dizer, isto é muito complexo. Agora, cada vez vai havendo mais melhorias, não é? Mas não era. Aquilo já era uma secção que tinha aquele aquecimento, mas tinha corrente, porque nós tínhamos portas abertas e tudo, que era para dar, e depois tínhamos também ventilador no telhado. A princípio não tinha, mas depois já tinha. Tanto que está aí os telhados e tudo, e vê-se os buracos, que tinha lá os ventiladores. Os tubos tinha menos. Isto chegou a ter, a nível de tudo, chegou a ter à volta de 3.000. Na minha secção andava à volta de 100. Na minha secção, isto é, nos tubos em geral, nos tubos, porque havia, aí era a zincagem, mas a feitura do tubo era feita numas chamadas linhas, que era, entrava aquele arco e os rolos iam moldando a chapa. Primeiro a chapa era cortada à medida, não é? Daqueles rolos grandes que se vê nesses caminhões, se calhar já viu. A chapa era moldada porque eram máquinas grandes, não é? E tinha os rolos que a chapa entrava assim a direito, não é? A direita, e depois tinha os rolos que moldava por dentro, e tinha outros que a circular assim, que ela ia curvando. Faz conta que ia fazendo isto, percebe? Ia curvando até encostar uma à outra, percebe? As chamadas linhas. A linha, porque é que puseram o nome de linha, acho eu? Era porque a chapa ia e depois tinha máquinas de soldar, que soldava uma bobina à outra. A bobina era o rolo da chapa. E entrava e depois estava, a princípio era soldada a maçarico, mas depois já eram máquinas que encostava uma à outra e eletricamente soldava. E depois tinha outros que aparava logo aqui e tal. Quer dizer, isto é como tudo, as modificações, isto é como o carro andar hoje a 200 à hora. Eu andei sempre de carro, mas a maior parte, aquilo não dá mais que 30, 40, nem as estradas dá para isso. É como agora, a princípio, depois a própria máquina já cortava aquilo à medida que ele estava coisa. Geralmente eram 6 metros. Cada tubo tinha 6 metros de comprido. E depois ia de 3/8 até
a princípio era até 3,5 polegadas. 3,5 polegadas era uma boca assim, mais ou menos. E depois já era de 4. E não fizemos mais 4 polegadas. Havia máquinas demais, mas nunca chegámos a ter aí, porque nunca investiram a sério nos tubos. Havia a Facar no Porto não, era... E aí chegaram a fazer até 6 toneladas, 6 polegadas. E a Oliva chegou a explorar a Facar porque houve um dos patrões que foi assassinado dessa Facar e aquilo acabou por cair tudo. Com o zinco já vinham os tubos à medida, não é? O tubo estava feito, era só dar-lhe o zinco. Zincar era como se fosse a pintar, não é? Mas não era pintado. Era a própria coisa que ia zincar de 3/8 até às 4 polegadas. Ajudar em outros locais, isso às vezes íamos substituir, porque por vezes, por exemplo, punha os encaijes a trabalhar em 3 turnos, não é? Mas aquele de momento, pronto, enchia os armazéns. O último armazém, primeiro, quando eu entrei para aqui, o armazém era aqui também, por aqui abaixo. Neste caralhão até a passagem, até ali ao caminho de ferro. Não sei se sabe onde é o caminho de ferro e tal, mas era até lá ao fundo. Mas depois fizeram este armazém, que isto era, as antigas máquinas de costura, eram pegadas aqui aos tubos, eram daquele lado. E ali também tinha parte das máquinas e tinha a mecânica. E aqui era o armazém de máquinas e utensílios de máquinas e peças e tudo, e muita coisa por aqui. Até ali aos escritórios, aqui eram escritórios, mas aqui já os escritórios mesmo, de contabilidade e tudo, eram lá embaixo. Aqui passou por várias fases. Este edifício foi feito mais tarde, o antigo mesmo era ali, e a cantina tinha a entrada ali, que nós marcávamos a ficha e tudo, e depois tínhamos que tirar uma chapa aqui nos tubos, que era, a gente entrava ali, por exemplo, às 6, ou às 2, ou às 8, dependia do horário, ou às 10 da noite, ou assim, ou passado 1 hora, ou 2, ou 3, conforme. Porque a gente às vezes pedia, tínhamos que ir a uma consulta, isto e aquilo, e depois tínhamos que vir pegar para trabalhar o resto, se é que a gente não podia o dia inteiro. E é claro, a gente tínhamos que marcar uma ficha a colar com o horário. Mas depois tínhamos que botar uma chapa ali abaixo, ou ir ao apontador, para ele viabilizar aquilo, porque senão não dava a letra com a careta. Não é? A gente não podia ficar no balneário, porque os balneários, primeiro era debaixo das máquinas de costura, depois era lá ao fundo, quer dizer, nós íamos a direito para ali abaixo e lá ao fundo, e depois tínhamos que ir para aqui, e aqui é que tínhamos que botar a chapa. Era uma volta que a gente dava enorme, aí dentro. Os químicos também. Pois, ora bem, tínhamos... Essa função também exercia. Primeiro entrava no desengordurante, que era como a gente a lavar a louça, está a perceber? A gente metia as cargas, por exemplo, tínhamos o condutor da ponte, e a gente engatava os tubos, a gente é que dirigia tudo. Ora bem, mete ali agora. Eu metia, depois lavava em água, 2 tanques de água, e depois passava para o ácido sulfúrico, que era para tirar as carepas todas, que era a ferrugem, que tinha ganho naquele trajeto todo, ou, a princípio, ou se trouxesse qualquer parte de carepa, ou qualquer coisa. Carepa era o ferro, primeiro traz uma crosta, antes do ferro, mal se nota. Quem não conhecer, não sabe. E isso não podia ir para o zinco. Não, o zinco não agarrava. Mas quem olhasse para aquilo é tudo ferro. Sim, lá está aquilo. Depois também ficava
o ácido sulfúrico tirava aquilo, mas deixava os resíduos do ferro lá. E nos tanques, quando a gente lavava os tanques, tinha que varrer os fundos. Por exemplo, as uniões e aquilo tudo já não era ácido sulfúrico, já era ácido clorídrico. Isso já eram outros setores, porque isso era ferro fundido, está a compreender? Eram as fundições que faziam aquelas uniões, as curvas, todos os tipos de tubo. Quer dizer, o mais grosso, mais fino, isto e aquilo. E isso era nas fundições, era ferro fundido. O processo era quase o mesmo. Podia ser as químicas diferentes, mas o processo era quase o mesmo. Era zinco, lidar com o zinco e lidar com os banhos da ABC, podia ser o ácido sulfúrico ou clorídrico, mas o processo era o mesmo. A química é que podia ser um bocado diferente. Era como a niquelagem, aqui tinha a niquelagem que era das torneiras. Aquilo foi feito, essa niquelagem foi a última carta de baralho que eles fizeram aqui para as torneiras. Era a coisa mais especialidade da altura, era a mais recente. Fizeram uma niquelagem nova. Eles tinham aí uma niquelagem que era das máquinas de costura, disto e daquilo, mas isso era dos tempos idos. Isto é como aos carros. Isto que é hoje, amanhã já não é. Isto é como passar agora a ser elétrico. Alguém falava no carro elétrico. Isto é os processos, quer dizer, isto passou por muitas fases. E 45 anos não são 45 dias. A proteção era quase toda idêntica. Era quase toda idêntica. Quer dizer, não era aqui. Não trabalhava aqui. Eles já tinham outros para aí, depois até, ultimamente, essa das uniões e da coisa que eram os acessórios, já era tudo por aqui, por a chamada Zona 2, aqui, aquilo ali, depois foi feito aquilo tudo nos acessórios, assim como depois as torneiras foram para o lugar das máquinas acabou, do tempo da ITT já. Já o Oliveira já tinha passado, tinha vendido aquilo à ITT e pôs lá qualidade a dizer que entregou aquilo à ITT para nos proteger a longevidade. Depois da venda, a ITT tomou conta e esteve até, depois aquilo entrou em falência e a ITT acabou por entregar aquilo, vender aquilo ao Cebola por um escudo. Isso deu na televisão. E ela falava. Eu fui da Comissão de Trabalhadores e tudo, está a perceber? Mas depois puseram-me a delegado sindical a seguir ao 25 de Abril. Até ao 25 de Abril não tínhamos delegado sindical, não havia nada, porque isso era totalmente excluído, está a compreender? Não havia sindicato. E nós éramos sindicalizados, cheguei a ir ao sindicato e tudo, mas não tínhamos aqui delegado. Havia a reivindicação, mas era só através do sindicato a ver se coisa. Mas aí era limitado porque o poder político coartava tudo, não é? E a gente quase que não se metia nisso. A gente ia ao sindicato, tratava disto ou daquilo, mas era muito diferente. Depois do 25 de Abril é que começou-se a abrir tudo. Não é? Começámos a ter delegados aqui, na fundição e tudo, e aqui nos tubos, e aqui o Quinás era de ser eleito, e depois já a Comissão de Trabalhadores. Também começou a haver a Comissão de Trabalhadores, eu também acabei por ser, porque os colegas diziam que estava entregue, porque eles não queriam, porque assim eles não perdiam tempo nenhum e eu é que perdia, está a compreender? Se eu tivesse que vir aqui fazer serviço de sindicato, vinha no meu horário, isto é, por exemplo, eu trabalhava, por exemplo, das 6 às 2, não é?
tinha que vir aqui à tarde, ou tinha que vir de manhã, mas eu entrava às 2 ou às 3, e eu vinha no meu horário, não metia aquelas horas a ninguém, não é? Quando a gente íamos tratar assuntos daqui da fábrica, levava da fundição, levava daqui, ou eles levavam a mim, não é? Outros que tinham carro, levavam a mim, mas nós íamos todos tratar de assuntos de cada um do seu setor. Por exemplo, eu vinha aqui no meu horário era fora do horário da fábrica, não é? Se tivesse que vir aqui falar aos tubos à tarde, e eu trabalhei de manhã ou de noite, eu vinha aqui falar à tarde, tinha que pedir à gerência, não é? Porque cada setor tinha o seu, os tubos tinham um gerente, não é? Que geralmente era o engenheiro. E eu tinha que lhe dizer que, olha, eu preciso fazer um planário assim, assim, e tal. E ele dizia, Valente, veja lá o que é que vai dizer e tal. Eu não vou dizer nada, não. Eu vou dizer só o que o sindicato disse, se eles querem. Se querem, quero. Se não querem, também não. Se eles querem, eu também quero. E se eles não querem, também não quero. Eu não vou aqui mandar ninguém nem fazer barulho. Eu não gosto de barulho. 2003. Portanto, eu trabalhei 45 anos, entrei em 59, em janeiro de 59, 3 ou 2004, assim uma coisa. Ora bom, isto é como tudo, sabe? A nossa vida tem horas boas e horas más. Não há volta a dar. Nós às vezes vamos passar umas horas fracas e passamos umas horas boas. Outras vezes vamos julgar que vai ser mal. Isto é como ir fazer um passeio ou isto ou aquilo. A gente julga que vai ter um oásis e aquilo sai furado. Sim, acontecem coisas e aquilo... E, mais valia ter saído de casa. É como tudo. A Oliva, quando entrei para aqui, lá fora, se eu dissesse que era trabalhador da Oliva, mesmo, para namoros, isto, aquilo, trabalhar na Oliva, grande coisa. Era a melhor coisa que existia aqui ao redor, está a compreender? Isto era o nome da Oliva, eu estava governado, só em falar, por exemplo, ia namorar consigo, isto, aquilo. Eu trabalho na Oliva, pronto. Ela só queria provar se realmente era verdade, ou mentir. Então, depois aquilo, o calçado melhorou, tudo melhorou, quer dizer, isto e aquilo era diferente, porque aqui tinham bem, é que aquilo que se ganhava, descontava-se daquilo para a Segurança Social, ou para a chamada Caixa. Mas isto, a Oliva, isto era a melhor coisa que existia aqui na Redondeza. Mas é Redondezas no distrito, praticamente. Tanto que ainda hoje, eu digo, trabalhei na Oliva, não é? E dizem-me logo, e conhecem logo. Porquê? Por causa das máquinas de costura. Porque as máquinas de costura, geralmente, tinham em cada terra, ou no distrito, ou nas vilas e tudo, tinha um estabelecimento que era a Oliva. Tinha lá as máquinas Oliva, era só Oliva. Portanto, já vê por aí, a nível do país, era o nome. Eu lidei com isto, não é? Mas lá fora, foi, por exemplo, até o 25 de Abril, vendia também, era conhecido por gravateiro, porque eu, como fui vendedor ambulante, aqui utilizava ao sábado, ou de manhã ou de tarde, e ao domingo de manhã, quando não ia acampar, nem ao sábado estava, não é? Mas porque eu fundei o Clube de Campismo e foi dos núcleos, aquilo começou em núcleos, não era nada, nem sequer escritório tínhamos aqui, era em casa de cada um, o que era considerado presidente, ou tesoureiro, ou isto ou aquilo, né, que se tinha lá coisa, pronto, fica aqui e tal. Mas quando me apanharam, quando eu cheguei aqui fui apresentado e propuseram-me logo ser campista.
Eu disse, não sei o que é, só vim. Fui com eles, eu disse, ok, eu adoro isso. Então, era vendedor ambulante, íamos de terra em terra e dormia, se calhar, depois de ir, eu disse, então, eu se calhar fui campista, pois eu dormia nas praças, montava o azar e dormia ali na praça, lá montava o azar, não é? E depois punha colchões e roupa, pronto, lá estava, dormia ao tempo que era com uma barraca, não é? Ali, aqui.